Olá, pessoal! Hoje nós vamos apresentar o tema punks, plantas alimentícias não convencionais. E nesse tema, nesse nosso painel temático, a gente vai contar com a minha presença, professora Ana Lúcia. Eu sou da Escola de Química, do curso de Engenharia de Alimentos e também integrante do NIDS, é um Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social. Também integrantes do NIDS, a gente conta com a presença do Giovanni, que é do curso de Engenharia de Alimentos e integrante do grupo MUDA, Mutirão Agroecológico. E contaremos também com o Ítalo, que é administrador, gastrônomo e fez o mestrado com o NIDS sobre o tema punk e as mídias sociais. Então, a gente acha que esse tema está em voga e que é muito importante a gente discutir e apresentar aqui para vocês. Então, a gente inicia com o Ítalo, falando sobre uma introdução do que é punk, o histórico, e para iniciar nosso tema de hoje. Obrigada. Ítalo, você começa a puxar o assunto com a gente. Obrigada pela presença. Tá, joia. Eu que agradeço aí, espero contribuir com a discussão. Então, eu acho que para a gente falar de punk é uma coisa que a gente sente falar aqui no Brasil, ela primeiramente remete a outra coisa, né? Porque punk, no linguagem popular, é algo assim que foi pesado, é uma coisa que aconteceu, algo aconteceu, aquela situação foi punk. É uma coisa que está já na cultura popular brasileira, né? Então, a partir disso, e até associando com isso, né, o professor Valdeli, que cunhou essa sigla, né, em 2007, a partir de uma pesquisa que ele fez de doutorado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e desde então, né, essa sigla tem se difundido aqui no Brasil. E é bom te deixar bem claro isso, né, porque punk é uma coisa do Brasil, não é uma coisa que você vai chegar lá na Colômbia, lá nos Estados Unidos, vai falar de punk, as pessoas não vão entender exatamente o que é punk, né? Pelo nome dá para saber, mas assim, eles não vão conhecer esse termo punk dessa forma, porque existe um conceito anterior ao conceito de punk, que é um conceito de plantas negligenciadas ou subutilizadas. E isso é uma coisa mundialmente conhecida. Então, isso é importante a gente ter em mente para a gente tentar entender assim, de que planta a gente está falando. A gente está falando de uma punk, que é uma coisa que do Brasil, na verdade, não, é mundial, e que aqui no Brasil ganhou essa difusão, né, a partir da pesquisa do professor Valdeli, que foi de 2007. Desde então, esse termo tem sido difundido em programa de rádio, televisão, revistas. As pessoas começaram a se apropriar na academia, com pesquisa. Algumas pessoas começaram já a se apropriar muito bem desse conceito de punk. Eu sei que é uma planta alimentícia, dá para comer, mas ela não é convencional, que aí é outra discussão, né? Porque o que é convencional, o que não é convencional. Porque se a gente pegar, convencional é aquela planta que está sempre disponível, amplamente ofertada. Uma maçã é convencional, tem em qualquer lugar, você consegue. Agora, você pegar uma Ora Pronobis, que é uma punk muito conhecida aqui no Brasil, ela não está disponível em todos os lugares, não tem essa oferta tão vasta, né? E o conceito de punk, ele está muito associado à questão da biodiversidade, da preservação ambiental, que é algo assim muito importante para a gente discutir, porque quando a gente fala em punk, a gente também tem vários outros temas que estão atrelados à discussão sobre punk, inclusive essa questão da sustentabilidade e da preservação da biodiversidade, conhecimento tradicional, que é uma coisa até que o Giovanni aí pode contribuir com a gente para essa discussão, né? Certo, ótimo. E Giovanni, você poderia apresentar um olhar mais agroecológico e também questões de produtividade ou a produção de punks para a gente? Com certeza, com certeza. Agradecer também, né, por estar participando. Como o professor falou, sou do MUDA. A gente trabalha agrofloresta, plantação e ensina as pessoas a fazer as coisas, dialoga com os agricultores. E lá tem muita punk. Começar falando de uma contextualização numérica sobre as punks e sobre talvez a biodiversidade do Brasil em si.
O Brasil tem mais de 56 mil espécies de plantas, sem contar com os fungos, que tem muitos que também são alimentícios. Isso é quase 19% de todas as plantas que tem no mundo. Brasil, né, conhecido no mundo inteiro por causa disso, dessa biodiversidade. Dessa biodiversidade, é capaz que 10% tenha potencial alimentício, ou seja, milhares de plantas. Já ouvi 3.000, já ouvi 5.000, já ouvi mais. E desses 10%, a gente não consome mais que 200. E com certeza algumas dessas 200, 20 dessas 200 são mais consumidas 90% a mais do que as outras. Para se ter uma ideia desse potencial desperdiçado, das 10 frutas mais produzidas no país, nenhuma delas é brasileira. Nenhuma delas. E dos vegetais mais consumidos também, mais plantados, a maior parte deles, uma boa parte também não é brasileira. Estima-se que no século passado, a nossa civilização deixou de plantar e se alimentar de 10.000 plantas para menos de 200 plantas. E sem contar que a maior parte da produção se concentra em apenas 20 plantas. Uma boa parte dessa produção é voltada para alimentar gado, animais e para a produção de insumos industriais. Oi, professora? Não, eu ia só fazer um outro gancho, puxar mais um assunto, mas tudo bem. Se você quiser continuar, tá ok. Eu ia trazer a questão numérica da tese do Knupp, do Vandely, que o Ítalo citou. Eu anotei aqui. Ah, joia, ótimo. Ele falou aqui, a tese dele fala o seguinte: na região metropolitana de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, tem 1.500 espécies nativas, 311 delas, 21%, têm potencial alimentício. Dessas, 153 são um acréscimo à listagem mundial do tema, ou seja, são exclusivas à área ou à região. E 253 foram consumidas, experimentadas para o estudo da tese dele. Então, olha só quanta coisa. 150 plantas novas alimentícias só na região de Porto Alegre. É muita coisa. É absurdo. E a gente tem essa questão da segurança alimentar, ou seja, muitas famílias não sabem que essas plantas são comestíveis e fica restrito a um grupo de alimentos muito pequeno. Então, tanto nutricionalmente quanto disponibilidade de alimentos, ter essa informação sobre essas plantas que nós temos aqui disponíveis é muito importante, porque isso garante a segurança alimentar de muitas pequenas famílias, de muitos agricultores familiares. Então, imagina a quantidade de plantas que não tem em alguns terrenos, distribuídos no Brasil como um todo, e a gente não aproveita esse alimento. Não dá nem para ser desperdício, porque ele não é nem contabilizado, ele não é nem colocado, não é nem disponibilizado nas refeições. Então, imagina quantos alimentos que a gente poderia, quantos nutrientes que a gente deixa de consumir simplesmente pelo desconhecimento. E aí, com isso, eu queria aproveitar e fazer um link com o estudo do... Eu queria aproveitar e fazer um link com o estudo do Ítalo, que foi a importância da divulgação de uso das mídias sociais para a gente informar a existência de plantas. Então, Ítalo, você poderia comentar com a gente sobre o seu mais recente estudo? Então, isso daí foi uma pesquisa bem abrangente que a gente fez lá no NIDS, né? E casa muito bem com isso que o Giovanni comentou, né? Que a gente vê que existe uma grande diversidade, mas a gente insiste em manter uma espécie assim, que eu usava essa analogia para falar com os colegas, né? Que a gente tem uma espécie de ditadura
alimentar em alguns tipos de alimento. Por exemplo, quando a gente pensa num doce, parece que logo que vem na nossa mente é morango e chocolate. Então, o cacau e o morango é uma ditadura. A gente vive na confeitaria uma espécie de ditadura desses alimentos, né? A mesma coisa acontece em outros casos. Então, igual eu pegando aqui, evocando o conceito, né, do Boaventura, que é a ecologia dos saberes, né? Que é a gente avaliar e levar em consideração a diversidade de conhecimento que todas as pessoas têm, porque o que acontece é que a gente tem uma concentração de investimento em algumas espécies e tem povos tradicionais, agricultores e outros grupos que conhecem muito de outros vegetais e sabem do seu potencial, e a gente acaba negligenciando isso, né? E deixando isso de lado, esse reconhecimento da nossa diversidade que a gente tem aqui no Brasil, né? E punk, né? Quando a gente fala de punk, ainda é muito escasso o conhecimento que a gente tem sobre esse tema, né? Se a gente for pesquisar, não é uma coisa assim amplamente difundida. O Valdeli, ele deu uma contribuição muito grande, por exemplo, quando ele fez um livro, que tem um livro dele, que ele fez com outro grande botânico, que foi o Lorenzi, e esse livro é uma forma também de divulgar, né, as punks, porque ele selecionou algumas e mostra como utilizá-las, como prepará-las, e isso é uma coisa muito importante. Mas, em vista disso, a pesquisa ela se centrou num grupo que existe no Facebook, né? Grupos de Facebook eles são utilizados para os mais diversos fins, né? A gente tem grupo de Facebook para fim de suporte, apoio a pessoas que estão com alguma doença, por exemplo, existem vários grupos no Facebook destinados a pessoas que têm câncer, etc., para debater o tema. Tem grupo destinado que é usado, por exemplo, em universidade para disciplina. Então, os grupos de Facebook eles têm uma ampla variedade de usos. E um grupo gigante que a gente tem aqui no Brasil é o grupo PANC, Plantas Alimentícias Não Convencionais, que é um grupo que existe, eu acho que começou, se não me engano, agora, em 2011, né? E é um grupo que tem, atualmente, tem 208 mil pessoas que estão diariamente lá postando, divulgando, discutindo o tema. E a pesquisa, ela justamente se sentou nisso, né? O que essas pessoas falam sobre punk, né? Para a gente entender um pouquinho, porque, assim, é um tema que as pessoas têm interesse e estão procurando informações. Então, esse grupo é uma oportunidade de juntar pessoas do Brasil inteiro para discutirem, trocar informações sobre punk, né? Então, a gente viu, quando a gente fez essa análise, né, a gente analisou durante 2 semanas de diferentes meses as postagens, né? São várias postagens diariamente que eles fazem, né, sobre as punks e temas correlacionados, né? Então, a gente vê que eles divulgam muito a questão de eventos, cursos relacionados à sustentabilidade, à produção de punk. E o principal uso do grupo é justamente para identificar punk. Então, isso aí mostra como as pessoas ainda têm muita dificuldade de identificar o que é uma punk, que é uma coisa completamente absurda de a gente pensar, se a gente pensar, por exemplo, numa maçã. Uma maçã, ninguém nunca vai falar assim, isso que é uma maçã? É tão conhecida que todo mundo conhece, então não teria lógica alguém perguntar. É absurdo a gente ouvir uma pessoa falar, como é que é uma maçã? E isso acontece no grupo, né? As pessoas, isso aqui é uma taioba, que planta é essa? Isso aqui é de comer, então as pessoas têm curiosidade sobre o tema, mas isso ainda está sendo muito emergente dentro do grupo, porque como não existe essa difusão em outros meios, né? Então o grupo é uma forma de as pessoas procurarem informação e compartilhar informação, porque além de elas procurarem informações para identificar a punk, né? Isso aqui é uma taioba, isso aqui não é. Elas também divulgam, falam assim, gente, isso aqui é um melão de São Caetano, que é uma fruta que, se não me engano, é melão ou é mamão, me esqueci agora, que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, e lá eu vi. E isso casa também um pouquinho com o que o Giovanni falou da origem dos alimentos, né? Porque, assim, acontece que tem outros conceitos paralelos, que é, por exemplo, espécie invasora, que espécie que veio de fora, veio de outro país, se adaptou muito bem aqui ao Brasil. Então tem essa questão, porque a origem do produto também é importante a gente discutir, porque a gente tem coisas aqui que são do nosso clima, né? Por exemplo, a Ora é comum aqui nas Américas, né? Mas não é comum, por exemplo, na Europa. Então a gente tem plantas que são aqui nossas mesmo, que estão enraizadas aqui no nosso solo, e a gente acaba aproveitando elas pouco e deixando elas de lado, né? E lá no grupo a gente vê muito isso claramente, né? Como as pessoas
compartilham informações de plantas que a gente nunca ouviu falar, mas também porque não são daqui, mas acabaram se adaptando, ou que são conhecidas em uma região e outras não. E aí até dentro do grupo, além dessa questão da identificação, das trocas que eles fazem troca de receitas, trocas de informações sobre materiais, por exemplo. A Embrapa tem vários manuais sobre punk, né, que são uma marca importante, né, que é uma empresa importante aqui no Brasil, é uma entidade muito reconhecida e ela já tem manuais sobre como preparar, informação nutricional, etc., sobre punks, né. Então a gente tem assim, tanto livros, que nem o do Knup, tem artigos já, tem teses, dissertações, tem a divulgação na mídia, a gente já viu o programa do MasterChef, que utilizaram punks, já teve programa no Fantástico que utilizaram punks. Então, assim, são formas de a gente divulgar, mas também tem outras questões, como, por exemplo, políticas públicas para a gente disponibilizar punks de uma forma mais abrangente. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, teve uma deputada, foi vereadora, não vou lembrar agora, que ela propôs uma lei para incluir punks na alimentação escolar, né, por meio das políticas públicas que já existem, que nem o PNAE. Então, são esse tipo de ações, né, tanto de divulgação como política pública para incentivar a produção das punks, que vão ajudar a gente a difundir essas plantas que eu até prefiro falar que são plantas negligenciadas ou pouco conhecidas, né? Porque, por exemplo, o exemplo da vinagreira é ótimo, que é uma punk, que é considerada uma punk, está no livro do Knup, por exemplo, mas ela é super conhecida no Maranhão porque ela está vinculada a uma preparação muito típica de lá, que é o arroz de cuchá, que é muito conhecido. Então, se você falar vinagreira como punk no Maranhão, não faz muito sentido. E isso é muito importante de a gente pensar, porque a vinagreira está atrelada a um aspecto da culinária regional. Então, a gente vê aí a ligação dela com aspectos relacionados à segurança alimentar, à identidade, à cultura de uma população, né? Que é muito consumida lá, igual a taioba é muito conhecida em Minas Gerais. Então, a gente também tem que ver que o Brasil, por essa imensidão dele, tem uma ampla variedade de punks, e que em alguns lugares nem são tão punks assim, se a gente pensar. E é importante também, só voltando um pouquinho ao conceito, que as punks, apesar de a gente pensar na planta como um todo, alguns autores defendem, inclusive o Knup, que partes da planta que a gente habitualmente não consome também são consideradas uma punk. Porque vamos pensar assim, a casca, ou não, a semente e a cáscara da abóbora, que são consumíveis. Mas normalmente a gente não consome. Mas ela, se você pegar só a semente da abóbora, torrar ela fica quase igual um amendoim. E as pessoas não sabem disso, descartam, então assim. Aí que tá a chave do negócio. Fazendo arroz e na farofa. Exatamente. Excelente. Então, aí isso é super interessante, porque aí tem as aplicações das punks que a gente pode utilizar na alimentação para muito além de outras coisas que a gente comumente já utiliza. Então, dessa forma, incentivando, por exemplo, o consumo e mostrando para as pessoas que têm possibilidade de consumir que é bom, a gente consegue difundir uma coisa e, assim, aumentar a diversidade da nossa matriz alimentar, porque é uma coisa que as nutricionistas falam muito, é justamente isso, né? A questão da variedade na nossa alimentação. Então, a gente também, voltando até aquela questão que eu falei da ditadura que a gente tem do morango e do cacau, pensando em doce, a gente também, em vegetal, a gente tem uma ditadura do tomate e do alface. Se você pensar, a gente quase sempre tem assim disponível em qualquer coisa, se pensar assim, a alimentação das pessoas, hambúrguer, vou comer aqui, vou fazer um arroz, um feijão, uma carninha, uma salada. Salada, geralmente é o alface e o tomate. É muito difícil a gente pegar e diversificar, e tem possibilidade, mas assim, a gente vê, e até como o Giovanni falou, assim, o desafio é ir contra aspectos hegemônicos na produção de alimento, né? E aí é uma questão que envolve a participação de vários atores, que igual eu tinha falado anteriormente, é político fazendo política pública, é pesquisador pesquisando o tema, é comerciante disponibilizando uma punk na sua venda, é questão de circuito curto de comercialização, por exemplo, quando tem uma feira que vai no seu bairro e traz essa punk para você, já é uma forma de encurtar isso, porque assim, se a gente pensar, vamos pegar aqui o Rio de Janeiro, tem gente no interior fazendo punk, mas só que ela não chega aqui na cidade. Eu tenho um exemplo, por exemplo, da Chaia, que até o Giovanni pode falar um pouco, mas lá no grupo do Facebook que eu pesquisei, tinha uma produtora que ela é de uma cidade perto de Miguel Pereira,
naquela região de Miguel Pereira, e ela fazia chaia, e chaia não é uma espécie aqui nacional, ela é mexicana, mas se adaptou muito bem aqui no Brasil, e ela fazia várias preparações com chaia, e ela divulgava lá no grupo das punks, assim, para você ver como a gente tem produção de outras espécies com potencial, mas assim, que não chegam para a gente, sabe? Existem barreiras que impedem da gente consumir mais punk, né? Mas eu, por exemplo, da chaia, até o Giovanni pode falar um pouco. Essa questão da chaia, tem um grupo de agricultoras do MST no Rio de Janeiro que elas estão na beira do Mistrada, porque não é uma... mesmo. O Empório da Chaia. Empório da Chaia. E aí, por elas estarem na beira da estrada, tem um espaço pequeno, extremamente degradado e com condições ambientais ruins, a chaia, que é uma planta muito resistente, muito poderosa no crescimento dela, por não ser uma planta que foi modificada para questões comerciais, que foi selecionada para reagir de uma certa forma a um certo produto químico, ela consegue crescer ali naquela região e é gostosa, sabe? É ótima as pessoas que foram lá comer, que eu conheço, disseram que é maravilhoso, que é uma experiência culinária digna, assim, sabe? Inclusive, vocês levaram essa experiência culinária ao restaurante universitário no UFRJ, né? Conta um pouco dessa história para a gente, Giovanni. Com certeza, conta. O Muda, lá na UFRJ, a gente tem uma agrofloresta que ela tem 10 anos. E ela tem 2.000 e poucos metros quadrados, eu acho. E chegando na jornada universitária em defesa da reforma agrária, a gente botou um chamado no Facebook para voluntários. Vieram 5 voluntários, a gente ficou colhendo chaia durante umas 5 horas, separou tudo, né, só a folhinha da chaia, e entregou para o restaurante universitário, e eles fizeram no dia seguinte. 504 pessoas comeram a chaia, e o Bandejão, o restaurante universitário, entrevistou 15 dessas pessoas. E interessante que dessas 15 pessoas, que era a opção vegetariana do cardápio, feijão, arroz, e aí tinha um escondidinho de chaia, batata doce com chaia. E metade das pessoas não percebeu que tinha algo diferente, 2 não gostaram, e o resto deu uma nota de 4 a 5, ou de 3,5 a 5. A nota máxima era 5. Ou seja, gostaram, né? Gostaram do que provaram. Muito. E o interessante também é que o Bandejão ele põe várias coisas interessantes. A quantidade de vitamina C que a chaia tinha era muito... Eu vou abrir aqui só para falar de tanta vitamina C que a chaia tinha. Está abrindo o arquivo. E outros compostos também, né? Outros Minerais, compostos. O ferro, aqui, olha só. Ferro, exato. Tinha meio quilo de batata doce numa porção, meio quilo de chaia numa porção, 1 quilo de batata doce. Comparando a batata doce e a chaia. 1 quilo de batata doce tinha 2 miligramas de ferro. Meio quilo de chaia tinha 74 miligramas de ferro. 30 vezes mais que 30 vezes mais. E de vitamina No caso, C, são alimentos que se complementam, né? Então, você faz uma preparação culinária em que um alimento complementa o outro. Tanto é que o batata doce tinha muito mais potássio que a chaia. Então, né, uma está equilibrando a outra, sabe? E a chaia também tinha 20 vezes mais vitamina C que a batata doce, nessa proporção de cozimento. Eu vou aproveitar esse gancho, Giovanni, e falar de uma publicação que a gente fez, eu e o Ítalo,
que a gente fez uma busca nos últimos 10 anos, na verdade foi de 2008 a 2018, nos congressos de nutrição. E a gente estava verificando quantos trabalhos foram publicados nos últimos 10 anos utilizando preparações com punk ou mesmo alguma informação técnica científica sobre a punk em congressos de nutrição. Ficamos muito impressionados de ver que apenas 25 trabalhos durante o somatório desses 10 anos apresentaram a palavra punk ou plantas alimentícias não convencionais. E se a gente considerar que as punks ela tem um impacto profundo na segurança alimentar do brasileiro ou de qualquer populações, a gente pode aqui na América Latina ou em qualquer outra parte do planeta, se a gente sair desse conceito de só consumir os alimentos que nos é imposto a consumir, a gente vai ter uma variedade nutricional, um incremento nutricional muito grande. Eu queria até voltar para o Giovanni e perguntar para ele sobre a moringa, falar que aspectos nutricionais. A moringa tem aspectos nutricionais, a moringa tem quase aspectos mágicos. A moringa é uma das plantas sagradas, eu acho. Que nem o milho que nem outras plantas são. A moringa ela tem quantidades de vitamina absurdas, muito grandes. E ela é usada em projetos, por exemplo, na África, para você dar Tem diversas partes da moringa que podem ser cozidas. A medula do caule, eu acho, os brotos verdes, as folhas e as vagens com as sementes. E a quantidade de vitamina dela é tão grande que, por mais que a criança não vá ter uma alimentação que tenha muita moringa, porque simplesmente não precisa, porque tamanha quantidade de vitaminas e outros nutrientes essenciais que a criança metaboliza melhor os alimentos que ela está comendo como base ali talvez de carboidrato, né, de proteína, e que às vezes só com esses alimentos que ela já tinha, ela não conseguia se desenvolver e ficava com desnutrição. E a moringa tira a criança da desnutrição. E não só crianças, provavelmente adultos, mas o que eu tinha buscado era sobre criança. E outra propriedade propriedade da moringa, a semente dela, desfeita em pó, se você põe numa água poluída, até com talvez metais pesados e outros poluentes complicados de lidar, o pó da semente da moringa faz com que esses poluentes decantem e sejam filtrados para o fundo da bacia. Então, ela também consegue limpar, fazer um tratamento de água do local. Isso daí é uma área de negócio, hein? Então, dentro de aproveitamento de todas as espécies, ainda você tem áreas de negócio que podem ser desenvolvidas. Não só a questão de utilidade, sabe? De fibras, como diz, tratamento de água, remédios. Vários, múltiplos usos, né? Só aproveitando isso aí que o Giovanni está falando, porque a gente também tem que pensar que punk, ela não é só para alimentação, né? Que essas plantas, elas têm outras finalidades, tem uso farmacológico, tem uso agropecuário, por exemplo, alimentação de animais, e vários outros usos que a gente pode fazer das plantas. A própria chaia, Oi, professora? Não, de colocar isso, essa fala do Ítalo deixa lá. Ítalo, você só vê se você está dentro da tela, porque você ficou um pouco fora da tela nisso que você falou. A chaia, quando eu estava escrevendo o artigo, eu achei um artigo que falava sobre como a chaia, incluindo uma porcentagem que acho que era 15% na alimentação dos filhotinhos de galinha, a taxa de mortalidade descia para quase zero, porque antes eles eram alimentados só com milho, eu acho, milho moído, e causava uma mortalidade de 15%. De cada 100, 15 morriam. E quando botou a chaia, não só eles cresciam com um coração literalmente maior, o coração se desenvolveu melhor,
todo o resto da galinha se desenvolvia melhor e não sofriam doenças, sofriam menos doenças, que é uma coisa bem comum nessas criações em maior escala. Tendo nutrientes, acaba reduzindo a mortalidade e fortalecendo o sistema imune. Então, quanto mais variado for a nossa alimentação, melhor e mais saudável é para a gente. Porque elas vão se complementando. E eu acho que é importante dizer que essa variação, essa variedade, ela não é importante só para a gente, mas também para o ecossistema. E um ecossistema que ele não só utiliza as plantas que são dele mesmo, dele próprio, e como a gente disse, uma boa parte das plantas que são produzidas não são do ecossistema natural do lugar, essa biodiversidade que você tem local, uma boa parte dela acaba sendo punk. Então, a importância da gente introduzir as punks na alimentação ela melhora a biodiversidade natural, como é que eu vou dizer, que era original desse ecossistema. Uma coisa que eu não falei muito na minha primeira fala é a questão agroflorestal e a questão do agroecossistema. A agrofloresta, ela seria a plantação de alimentos junto com a plantação de floresta, uma versão mais simplista da descrição. O agroecossistema seria a produção alimentar englobando o conceito de ecossistema, não só de floresta. Então, você pode ter o agrocerrado, a agrorestinga, que eu estava estudando sobre, o agrodeserto, o agro tudo, o agro-antártida, agro-oceano, agro de algas, tudo, entendeu? Contanto que seja a reprodução do ecossistema. Porque quando você reproduz o ecossistema, o ecossistema ele te dá, eu não gosto de usar esse termo, entre aspas, serviços. Tem os serviços ambientais, que é uma visão talvez um pouco de mercado, mas é verdade, a natureza nos dá água, a natureza nos dá controle de pragas, nos dá polinização, e isso tudo é segurança alimentar e segurança da nossa sociedade, né? Tem artigo que mostra claramente que nos lugares onde tem conflitos, se você tem conflito e tem falta d'água, o conflito nesse lugar é muito pior. E essa última coisa que eu ia falar tem outros artigos também que comprovam que a biodiversidade em si, você tem uma ligação numérica ali, direta entre a biodiversidade desse sistema e todas essas produções de serviços ambientais que servem para quem está plantando e servem para quem está vivendo na cidade também. Porque você tem controle de praga, polinização, produção de água, produção de biomassa, é importante para o campo e para a cidade. Então, disso que o Giovanni trouxe para a gente, que é uma discussão também muito importante e pertinente, a gente tem que pensar, igual o exemplo que ele deu da chaia, que as plantas, as punks, né, elas têm inerente a elas uma certa robustez, que a gente pode denominar dessa forma, né, que é uma certa isenção de ter que usar agrotóxico, outros tipos de químicos que afetam as plantas e que a gente tem uma discussão muito atual sobre isso, né? O tanto de agrotóxico que a gente está consumindo na nossa alimentação. E, geralmente, nesse cultivo dessas punks, a gente tem isso, né? Que não são plantas que recebem alta carga de agrotóxico, porque elas são cultivadas por pequenos agricultores, elas são robustas, né? E não sofrem tanto ataque de agentes externos, né? De predadores. Então, a gente tem isso daí também como uma vantagem quando a gente está pensando nas punks, né? E atrelado a isso, é importante a gente discutir também a questão de como a gente prepara uma punk, né? Que é o que ele falou, a gente pode pegar uma chaia e fazer várias coisas com chaia, né? Então a gente tem isso, e é uma coisa que ainda é um pouco escassa
a gente pensar nos estudos científicos sobre, que é assim, de que formas a gente pode preparar diferentes punks e além de o que a gente pode fazer com elas, né? Como a gente pode fazer, o que elas têm, né? Qual é o perfil nutricional dessas plantas? A gente tem alguns estudos já sobre, mas igual eu falei lá no começo, tem uma certa concentração em algumas espécies de punk, né? Então, algumas outras a gente ainda sabe muito pouco, e isso é muito importante a gente discutir, porque essa falta de conhecimento ela apresenta um certo risco para a gente, que é o que eu acabei vendo um pouquinho na pesquisa lá no grupo do Facebook, que as pessoas acabam compartilhando informações equivocadas sobre vários temas relacionados a punk, né? Por exemplo, uma notícia que a folha da amora tem 5 vezes mais cálcio que o leite da vaca. É uma notícia que eu vi lá, mas assim, não tinha nenhum fundamento científico para isso, entendeu? Então isso também acontece, acaba que as pessoas acabam caindo, né, na ilusão de algumas coisas em relação a punk que são difundidas. Então é muito importante, quando a gente está tratando de punk, ver a fonte e ver se existe evidência sobre aquilo que está sendo difundido sobre uma determinada espécie, né? E é importante também, e isso é uma coisa que ainda falta muito, a gente saber como a gente prepara uma, né? Como é que a gente coleciona, qual espécie a gente escolhe. Tem um exemplo clássico que é da taioba, que tem uma taioba que é uma espécie que é venenosa e tem uma outra que é a que a gente usa para consumir. Uma diferença clássica entre a venenosa e a não venenosa é o caule, que da espécie venenosa o caule é meio roxeado, a cor muda. Então a gente vê que o caule da taioba que a gente quer comestível é verde e o que é venenoso tem um tom de roxo, né? Então esses detalhes são muito importantes porque a gente vê que existem pessoas por aí que estão realmente se intoxicando, comendo uma planta ou outra por falta de conhecimento, por falta de cuidado, por falta de saber como se prepara, né? Porque a gente tem várias coisas ligadas à preparação de alimentos, né? Tem o cuidado microbiológico, tem a questão da toxicidade, então tudo isso a gente tem que pensar e avaliar bem quando a gente está consumindo uma punk, né? E igual o Giovanni falou, né? As punks elas são assim, é inerente da natureza a diversidade, né? Então quando a gente está consumindo essas plantas que a gente comumente não consome, a gente está valorizando a diversidade da natureza, né? A gente deixa de pegar e pensar que a natureza é arroz, feijão, carne, batata e começa a ver que a natureza vai muito mais além, proporciona para a gente, né? Muito mais além do que esses produtos que a gente consome. Uma coisa, mas é porque eu perdi a deixa, é que o pessoal do campo, eles chamam, às vezes, de matos de comer. Se você fala plantas ou plantas não convencionais, eles não fazem ideia. Mas se você fala... Mato de comer. Mato de comer, o rapaz apontou assim para um negócio, aí eu falo, isso daí é mato de comer, menino. Entendeu? E aí... Isso mesmo. Só essa questão. Então, final. Ítalo, lembra que... Tá. É porque tem outras denominações. A gente falou sobre punk e falou sobre plantas negligenciadas. Mas esse mato de comer, e que mais? O pessoal lá do Maranhão, o pessoal do Acre, o pessoal do Rio Grande do Sul, o que mais que eles chamam? Porque isso aí eu acho interessante. Ítalo? Então, é porque tem punk, é só para quem conhece, que já viu em algum lugar, né? Como eu tinha falado lá no começo. Mas tem outras denominações. Então, essa que o Giovanni falou, né? A gente pode falar sobre mato de comer, a gente pode falar de hortaliça não convencional, a gente pode falar, além de punk, né? Algumas das denominações que a gente utiliza, né? Porque não precisa necessariamente, igual eu falei, não é tudo punk, é quando você dá essa nomenclatura, categoriza como punk, né? Mas a denominação, a questão importante que eu falei lá no começo, que é para a gente ter em mente, é uma espécie subutilizada ou negligenciada ou pouco conhecida, entendeu? Não precisa ser punk, coisa assim, não, denominado dessa forma. Então, outros nomes populares a gente encontra em qualquer região do Brasil, que nem a Ora Pronobis. A Ora Pronobis o pessoal chama de carne de pobre, porque ela é rica em proteína. Então, você pode encontrar alguém e falar, eu comi ontem a carne de pobre, falar brincando assim. Mas está se referindo à Ora Pronobis, por exemplo. Não, porque se a gente tivesse bem definido assim várias denominações em diferentes regiões do Brasil,
por exemplo, no Nordeste, ou no Maranhão, ou em algum lugar específico, Piauí, aí a gente citaria, mas como não é o caso, no máximo, Sim, assim, essa é se uma der coisa um tempo importante aí. isso aí. Mas é importante a gente ter em mente que as plantas, elas têm diferenças regionais e isso acontece com as punks. Por exemplo, uma que a gente conhece muito que não é uma punk é que nem o exemplo da macaxeira. Macaxeira lá no Nordeste, aqui no Sudeste é aipim, lá na Amazônia é mandioca. Então, isso também acontece com a punk. De repente, a pessoa está falando de uma planta com determinado nome lá no Paraná, mas que lá no Amazonas vai ser a mesma coisa com outro nome. Então, isso também é importante a gente ter em mente quando a gente está falando das plantas, né? Porque é inerente também essa diversidade de nomenclaturas que a gente encontra das plantas. Certo. E também não só a nomenclatura, como também o preparo, né? Pode ser que numa região, numa determinado local, ele tenha um preparo mais de uma maneira diferente do outro, mas é a mesma planta. O que é importante é a gente trocar informação de quais são os preparos e as plantas que são seguras para o consumo. Porque os compostos fitoquímicos, a gente tem produtos compostos muito saudáveis e outros que são tóxicos. Então, a questão da toxicidade de cada planta, ela é importante, porque a gente não tem esse conhecimento. Então, as trocas de informação é o que vai fazer a diferença entre intoxicar uma pessoa ou a pessoa se intoxicar ou trazer efeitos adversos diversos e nutrir. Então, em qual situação que você está nutrindo, em qual situação você está intoxicando? É por isso que é importante, né, a gente pensar no papel da academia, porque até como a gente fez a gente levantou na nossa pesquisa, se a gente pensar em punk, primeiramente quem vem, que pode contribuir muito, né, a área de ciência de alimentos, a área de nutrição, diretamente com a pesquisa dessas plantas, né? Mas a gente vê que tem ainda pouco estudo em algumas espécies e que é importante esses estudos porque a partir desses estudos a gente identifica isso, né? Esse perfil de toxicidade, melhores formas de preparo, potencial nutritivo. A gente tem na literatura estudos bem interessantes, como, por exemplo, usando o punk para produzir pães, para aumentar a carga nutricional. Então, a gente tem potencialidades aí para utilizar as punks em diferentes preparações, né? Tomando claramente os devidos cuidados em relação ao preparo, né? Por exemplo, cuidado para sanitizar, essas coisas no preparo, coisas básicas, né? Que a gente consegue fazer uma boa preparação com a punk. Isso mesmo. Ok. Giovanni, será que a gente consegue jogar para alguma coisa da questão ambiental? Ou o que a gente coloca aqui de tópico para fechar? Eu acho que a gente não falou da questão do agronegócio, talvez. Que o agronegócio talvez seja um dos grandes culpados da pouca variedade de alimentos que a gente tem. E já que houve a necessidade da padronização, do tamanho dos alimentos, da variedade, do controle do DNA, né, germoplasma das sementes, todas essas questões, diminuiu-se drasticamente não só a variedade de espécies, mas a variedade de cultivares da espécie. Milho de 10 mil diminui para, sei lá, 5 os mais produzidos. Soja, a mesma coisa. Eu acho que de centenas diminuiu para novamente 4, sabe? E por isso que tem quantidade absurda de pragas, facilidade enorme de pragas. E outra questão relacionada a isso, talvez não, com certeza, é que já que as punks são muitas das vezes plantas muito resistentes, que às vezes são dadas como ervas daninhas, que você quer se livrar delas, né? Passa Roundup para matar elas, desfolhar elas, as punks diminuem, se você plantar elas, o consumo de agrotóxico também. E nós somos o país que mais consome agrotóxico. Eu achei interessante essas questões ambientais das punks, sabe? Como elas podem talvez melhorar diversos problemas que a sociedade enfrenta
não só nutricionalmente, né? Que são importantíssimos, mas atinge vários problemas diferentes. Pois é, o agronegócio, ele provoca desmatamento e com isso você elimina muitas espécies que sequer foram estudadas. Pois Então é. a gente tem, por exemplo, o Cerrado, é um ambiente exclusivo do Brasil, e ali tem uma série de espécies que já foram extintas, não serão nunca mais recuperadas por causa da devastação e do desmatamento provocado pelo agronegócio. Então, a gente teria que recuperar algumas espécies e melhor estudar para melhor aproveitar. Sem apoio de governo, sem apoio de faculdade, estudando, até da mídia também, né? Como o Ítalo falou, de ter aparecido na televisão, o Knup, né? Você não falou, Ítalo? Sim, E sim. também concursos gastronômicos com punk também, né? Sim, porque é muito difícil mudar a cabeça das pessoas, né? Sempre a questão técnica nunca é a mais preocupante, é sempre as pessoas, né? As pessoas não consomem um alimento por ele não ser tão bonito às vezes, aí você vai selecionar uma prank para ela ficar mais bonita? Como é que vai ser feito isso? Não sei, sabe? O E próprio uma nome, outra coisa, desculpa, fala. O importante é porque assim, a gente não está falando aqui, né, que a gente tem que, a gente não pode também dar uma de água à indústria, né? A gente está falando que tem Uhum. que impor a sua punk, né? imagem. Está querendo aqui mesmo lá no geral é mostrar que tem uma ampla diversidade de plantas que a gente pode estar consumindo, né? E as punks se enquadram nelas, e que a gente está menosprezando um potencial muito grande e de um tema que está linkado com vários outros, né? Porque a gente viu aqui até agora, a gente conversou sobre questão nutricional, questão ambiental, questão produtiva, tudo isso está vinculado, né? A gente falou aqui de de política pública para incentivar o consumo de punk. Então a gente pode ver que é uma atuação assim que necessita ser intersetorial para a gente conseguir de fato difundir as punks, né? E apoio de todo mundo. Se passar na mídia é um apoio importante porque divulga, o produtor conseguir chegar ao mercado com a plantação dele de punk, que essa plantação ser ofertada em grandes redes é uma forma. Assim as pessoas vão começando a incorporar esses produtos na sua alimentação, né? Então, eu acho que a gente contribui muito aqui na discussão quando a gente, primeiramente, né, pegando lá do começo, a gente já discutiu a questão do conceito, porque às vezes as pessoas falam assim, o que é punk? É uma planta que está lá no livro e diz que aquilo ali é punk. Não é só aquilo ali que é punk. Ah, é a planta inteira? Não, não é a planta inteira, é apenas que é punk. Uma parte dela também pode ser considerada uma punk. Então, tudo isso, o que é mais importante a gente saber é que a gente está negligenciando coisas da natureza que a gente pode comer. Né? A gente pensar em um aproveitamento integral do alimento entra muito nesse conceito, né? A gente aproveitar o alimento como um todo, porque a gente não precisa comer só o interior da abóbora, sendo que a semente também é comestível, a casca também é comestível, que tem potencial nutricional, que é saboroso, que dá para se aplicar. Então, como a A gente flor discutiu aqui, a flor da abóbora também. exatamente, o pessoal faz até empanada ela, a flor da abóbora. Então, assim, o alimento integral, isso contribui até para a gente reduzir a questão do desperdício. Então, a gente vê que essa temática da punk, ela vai muito mais além da discussão de, aquela planta ali ninguém come. Ela é muito mais sistêmica, que a gente tem vários atores envolvidos e que a gente, incentivando esse consumo, a gente não está incentivando só a punk em si, a gente está incentivando o comércio, a produtora agrícola a ampliar a sua produção, a obter mais renda, a levar a sua produção a novos mercados, e isso assim de uma forma equilibrada, onde todo mundo consegue se beneficiar, não apenas do aspecto alimentar, né? Mas também a gente tem que ver que, até a gente discutindo aqui a questão do agronegócio, também tem que pensar que as pessoas também, quem, por exemplo, agricultor que vai cultivar punk, ele também vai querer ganhar dinheiro com aquilo, né? Então, é possível conseguir fazer isso, só que ainda falta muito para a gente conseguir, de fato, alcançar algo que eu diria assim, mais disruptivo,
disruptivo, né? Que é justamente as pessoas terem um acesso a punk e falar, não, eu como Ora Pronobis, comi ontem, vou comer semana que vem. Isso é uma coisa raridade e por isso acaba indo para restaurante. A gente vê na mídia, parece também uma coisa até distante às vezes, a questão da mídia. Quando a gente vê um programa de TV falar, foi um chefe lá que fez. Inclusive, ser um chefe para fazer uma punk, porque a pessoa pode fazer uma punk, né? Mas aí, então, como a gente já discutiu bastante também aqui, essa questão da importância da academia, né? Não concentrar a pesquisa em determinadas espécies, também dá oportunidade de pesquisar espécies ainda pouco conhecidas, e entre elas algumas se enquadram as punks, e a gente pode, assim, construir um sistema alimentar muito mais amplo, justo, né? Igualitário e diversificado, como ele de fato é, né? É inerente a ele esse ambiente diversificado. Pois é, por um lado, enquanto o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos e agora dezenas de agrotóxicos foram liberados, foi lançado no mês de junho o programa Bioinsumos. Nesse programa, então, estimula a pesquisa e pode ser que punks tenham outras utilidades também, porque ela, como naturalmente, dentro de uma agrofloresta, dentro de um ambiente integrado, as punks, elas têm funções diversas, inclusive evitando pragas e aí o uso dessas punks poderia ajudar como sendo um bioinsumo, um biofertilizante, com contribuição da natureza a partir de produtos naturais. Então, a gente, quando fala de ambientes, situações disruptivas, então, ao mesmo tempo que o Brasil ele consome muito pesticida, muitos agroquímicos, ele também acabou de lançar um programa de bioinsumos. Então, acho que isso daí pode ser uma oportunidade, tal como utilizar casca ou sementes ou outros componentes dos vegetais, não só para alimentação, como já foi exemplificado aqui. Giovanni, quer falar alguma coisa para a gente fechar? 2h40. Será que ele saiu? Não. Gostaria, mas eu as ideias, a cabeça não está falando nada não aqui. Tá. Uhum. Porque aí porque eu acho que com essa última fala dele, acabei fazendo uma propaganda do programa Bioinsumos e realmente acabou de ser lançado pelo Ministério da Agricultura agora em junho. Eu acho bom quando a gente tem uma fala, a gente temporizar, né? A gente está em 2020, é no festival e tal, mas é em junho desse ano, ou seja, agora, né, que acabaram de lançar. E realmente a ideia é ter pesquisa em diferentes áreas e aproveitamento de compostos biológicos, naturais e da nossa flora, né, da nossa flora. Então, e aí, ok, fazendo esse link, que aí eu já fecho direto, vocês acham bom colocar alguma coisa? Ou acho dali que a gente agradece? agradecer, né? A presença de você, tá. Então, agradecer quem assistiu até o final, essas coisas. Eu acho Tá. que falar que vai ser um link do YouTube. Aí vai ter... Vou botar umas listas de punks, sabe? Links de Sim, de referências, alguma coisa assim. Esses manuais De da repente Embrapa, posso até procurar. o manual da Embrapa, 17, tá legal. Então a gente cita que vai ter as referências? Com certeza, tá. Com certeza. Certo. Bom, então com isso a gente encerra esse nosso painel. Eu quero agradecer a presença de Giovanni, agradecer a presença do Ítalo. Eu acho que essa área multidisciplinar ou interdisciplinar é fundamental para todas as áreas. E alimentos, ele é bastante holístico, né? Então, o alimentos, ele pega tudo que está diretamente relacionado com a gente, porque a gente tem que comer todos os dias, mais do que uma vez por dia. Então, quero aproveitar para colocar aqui que estará o link das nossas referências, das referências bibliográficas que foram citadas aqui, para quem tiver mais curiosidade ou quiser mais alguma informação. De qualquer maneira, a universidade está sempre disposta e de portas abertas para a gente trocar informação. Então, muito obrigada aos nossos debatedores, aos que apresentaram o tema, e obrigada a todos que assistiram e deram atenção a esse tema que a gente achou que fosse importante. Muito obrigada, um bom dia. Agora não sei se é bom dia. Muito obrigada. Ítalo, não sei se já... Então fala, Giovanni. Não é. Acho que agora cada um se
dar a sua despedida, né? Também Ah, agradecendo a quem assistiu, de ler os links e de que vai ter o contato dos grupos, né? Que a gente participa, para caso vocês queiram entrar em contato para discussão do que vocês desejarem. Você que assistiu. Tá ok. Ítalo, do grupo de Facebook, de passar para o Giovanni, para ele colocar lá, o grupo de Facebook que a gente tanto citou, né? E outra coisa, a sua dissertação poderia ser colocada também como link? Pode sim. Tá. Então, e uma outra coisa além da sua dissertação como link, vem cá, algum artigo? Aquele nosso Vou botar o artigo do KNUP também. Eu vou botar aquele artigo do KNUP. Não, e aquele nosso resumo no Congresso sobre essa pesquisa com os nutricionistas, que só 25 estudos na área de punk. Tá, pode ser. Eu mando o link pro Giovanni. Você manda esse link? Já. E tem algum artigo nosso que... Aquele artigo que foi publicado na Demetra não fala disso, não? Tem o da Demetra? É o da Demetra. Então, joia. Então, ótimo. Demetra, o Congresso, a sua dissertação, e aí, porque a gente tem que se promover também, né? E aí o KNUP e os grupos NPA, NPCTA e MUDA, e também as apostilas da Embrapa. Tá, eu vou passar pro Giovanni depois. Tá. Você quer fazer uma despedida, uma gravação de uma despedida, Ítalo? Sim, eu queria agradecer o convite, né? Eu espero, né, pelo menos que a gente tenha contribuído para a discussão sobre punk. É importante a gente discutir, né, porque é uma coisa que está vendo uma crescente, eu diria, a divulgação e discussão sobre punk, né? E é importante a gente falar desses assuntos que são os assuntos que permeiam a temática, vindo lá do conceito, que já gera bastante discussão, até a questão das diferenças regionais que a gente tem no Brasil e passando também pela importância da nutrição e da ciência de alimentos, né? E todos os cuidados que a gente deve tomar e todo o potencial que tem da punk, né? E que a gente espera aí ter contribuído para quem estava com algumas dúvidas ainda sobre o que era, sobre o que fazer, sobre como o que está rolando sobre o tema, né? Que é muito importante a gente discutir isso para valorizar o nosso sistema alimentar. Né?